E se tudo o que você chama de realidade não passasse de uma ilusão cuidadosamente desenhada? E se o que você vê com os olhos abertos fosse apenas um reflexo distorcido de uma verdade oculta que pulsa bem no centro do seu cérebro? Eles nunca quiseram que você soubesse. Nunca contaram que existe um olho invisível dentro de você. Uma glândula milenar, secreta, sagrada, capaz de te fazer enxergar além da matéria, além do tempo, além do próprio eu. Hoje, vamos rasgar o véu. Vamos falar de pineal, de DMT, de números sagrados, de geometria viva e revelar como tudo isso está inscrito em você, no seu corpo, na sua alma e principalmente no seu treino, porque a musculação consciente não é só um método, é um rito, é o portal. E se você tiver coragem de atravessar, nunca mais verá o mundo da mesma forma. O chamado invisível. Onde tudo começa, você já sentiu que há algo além, como se a realidade que te cerca fosse só a casca. E o conteúdo verdadeiro estivesse por trás da aparência? Esse chamado não vem dos sentidos, vem de dentro, vem daquele lugar silencioso que sussurra quando tudo se cala. Ao longo da história, a humanidade tentou responder esse chamado de várias formas, pela ciência, pela religião, pela arte, pelo corpo. E hoje somos convidados a unir tudo isso, a criar uma nova lente onde espiritualidade e razão não se excluem, se completam. É aí que nasce a musculação consciente, um caminho onde o treino físico se torna também treino de percepção, onde levantar pesos é apenas a metáfora de algo maior, erguer o próprio espírito. E a chave para tudo isso pode estar no centro do seu cérebro. A glândula pineal. O olho que nunca piscou, escondida entre os hemisférios do seu cérebro como um cristal oculto, habita a glândula pineal. Ela é pequena, mas poderosa. Antigas civilizações acreditavam que era o olho de Deus dentro do ser humano. O terceiro olho, a sede da alma. Para a ciência moderna, ela regula o ciclo do sono, a liberação da melatonina e influencia a produção de serotonina. Mas para o misticismo, é um portal. Pitágoras, Platão, Descartes, todos já apontavam para ela como o ponto de convergência entre o físico e o invisível. E hoje neurocientistas começam a investigar seu papel em estados de consciência alterada, como sonhos lúcidos, meditação profunda e experiências de quase morte. Ela responde à luz e à escuridão, à sua disciplina e à sua intenção. E a pergunta que ecoa é: será que ao treinar com presença você também ativa esse olho interior? Será que cada repetição com atenção total é uma forma de abrir a pineal? A molécula que rompe o véu. O DMT, ou dimetiltriptamina, é conhecido como a molécula do espírito, presente em várias plantas e também em você. Quando consumido em rituais sagrados, como com a ayahuasca, ele gera visões intensas, sentimentos de transcendência, reconexão espiritual. Mas não se trata apenas de alucinação. Estudos sérios já demonstram que o DMT pode ajudar em tratamentos de depressão, estresse pós-traumático e dissolução do ego. Rick Strassman, psiquiatra e pesquisador, propôs que a glândula pineal poderia ser o local de síntese natural de DMT no corpo humano, especialmente em momentos extremos de consciência, como nascimento, morte e estados meditativos profundos. Imagine então, e se cada treino, quando feito com presença e intenção, ativasse um micro despertar desse estado? E se cada agachamento, cada flexão, cada respiração consciente fosse uma dose sutil de lucidez? A musculação consciente é isso. Você não precisa da substância externa, você já é o laboratório. Seu corpo é o templo onde o invisível se manifesta em carne.
numerologia e geometria. A linguagem oculta do corpo. Nada no universo é por acaso. A natureza tem códigos, a vida tem ritmos, o corpo tem proporções. A numerologia antiga afirmava que os números não são apenas quantidades, são qualidades, vibrações, leis universais disfarçadas de matemática. O número 33, por exemplo, é considerado sagrado. Jesus viveu 33 anos. A maçonaria termina no grau 33 e o corpo humano tem 33 vértebras. Coincidência? Ou espelho? A geometria sagrada revela o mesmo. Cada estrutura do corpo, da célula ao esqueleto, segue padrões como o número áureo, a espiral de Fibonacci, os sólidos platônicos. E na musculação consciente, o treino se torna um mapa dessas geometrias. Um supino bem executado, com ângulo correto, é uma mandala em movimento. O agachamento profundo, com respiração controlada, é um fractal que reverbera harmonia no seu sistema nervoso. Você começa a perceber que treinar não é só mover peso, é vibrar com o universo. Hermetismo, Rosacruz e a ciência oculta do corpo. O hermetismo, tradição ancestral baseada nos ensinamentos de Hermes Trismegisto, nos ensina 7 leis universais. Entre elas, o que está em cima é como o que está embaixo, ou seja, seu corpo é o reflexo do cosmos. A tradição Rosacruz expandiu essa sabedoria, integrando ciência, alquimia, visualização e estudos numéricos. Eles sabiam que a mente molda a realidade e que o corpo é o instrumento mais afinado para essa moldagem. Na musculação consciente, esses princípios são vividos na prática. Você visualiza antes de executar, respira antes de agir, sente antes de mover. A espiritualidade não está apenas nos altares, está no chão da academia, na repetição silenciosa que vira meditação, na dor que vira transmutação. O corpo, como ensinavam os antigos, é um pergaminho onde o espírito escreve. Integração final. A realidade é o que você vibra. Chegamos ao ponto de integração. A ciência nos explica, a espiritualidade nos inspira, mas o corpo é onde tudo se encontra. A glândula pineal com sua bioquímica luminosa, o DMT com seu chamado para o invisível, os números com sua dança silenciosa, as formas sagradas com sua simetria perfeita. Tudo isso pulsa em você. Mas é só quando você age com consciência que o milagre acontece. E é aí que a musculação consciente revela seu verdadeiro poder. Não é sobre estética, é sobre ética. Não é sobre performance, é sobre presença. Quando você entra no treino com alma, quando você respira fundo antes de puxar o peso, quando você se entrega de verdade, você não está só moldando músculos, está moldando mundos. A realidade que você vive é o espelho da consciência que você cultiva. Treinar com presença é mais do que exercício, é espiritualidade em movimento, é ciência aplicada ao invisível, é misticismo com os pés no chão. Se você sente que chegou a hora de transformar seu corpo e sua mente, eu te convido a conhecer o audiolivro Manual da Musculação Consciente. Muito mais do que uma rotina de treino, é um ritual de reconexão entre corpo, mente e espírito. Imagine só. Aumentar a conexão entre mente e corpo, melhorar sua performance e acelerar os resultados, reduzir o risco de lesões com técnica precisa, transformar cada treino em uma meditação ativa, desenvolver disciplina, presença e autoconhecimento, e despertar sua coragem e sua luz interior. Tudo isso é possível quando você treina com intenção. Acesse o site na bio e desperte agora para a musculação consciente. E se seu maior poder estivesse escondido bem no centro da sua cabeça? Neste capítulo simbólico de Ovelha Negra, Cosmos atravessa os 7 véus da ilusão e desperta um superpoder oculto. A visão interior que transforma o corpo em templo e o treino em revelação.
A jornada da pineal ao supino. É o caminho do espírito ancorado na matéria. Você está pronto para enxergar com os olhos da alma? Livro Ovelha Negra, capítulo Os Véus da Percepção, quando o corpo vê com os olhos da alma. A névoa cobria os campos de Almada como se o próprio tempo tivesse esquecido de seguir adiante. Era madrugada, o instante exato em que o mundo dorme e os portais se abrem. Cosmos caminhava sozinho. Os pés descalços sentiam a relva fria. Os músculos, tensionados pelo treino do dia anterior, carregavam não apenas o peso do corpo, mas a densidade dos pensamentos que se acumulavam como nuvens pesadas. Desde que nascera, carregava a barca da ruptura, disléxico, sem pai, rejeitado pelos padrões daquela civilização esculpida na perfeição. Mas havia algo mais. Algo que não podia nomear, uma inquietação ancestral que vinha de dentro. Como se houvesse uma porta trancada em seu peito e a chave tivesse sido enterrada nos sonhos. Naquela noite, uma voz antiga ecoou em seu silêncio. Para ver, é preciso primeiro desaprender a enxergar. Cosmos parou. O som não vinha de fora, mas ressoava dentro de sua mente como um trovão suave. A paisagem começou a mudar. O campo se desfez em partículas douradas e diante dele ergueu-se uma ponte luminosa feita de espirais e símbolos sagrados. No alto da ponte, uma figura o aguardava. Tinha olhos como galáxias, um corpo esculpido em proporção divina. Era ele, e não era. Era a imagem de quem ele poderia ser se despertasse. Você não está perdido, Cosmos. Está apenas olhando na direção errada. A figura tocou sua testa, bem entre as sobrancelhas. Naquele instante, Cosmos foi tragado para dentro de si mesmo, mas esse dentro não era um lugar escuro, era um templo. Ele se viu diante de 7 véus suspensos no ar. Cada véu tinha uma cor, uma frequência, um som quase imperceptível. O primeiro véu dizia aparência. Ao atravessá-lo, Cosmos viu cenas da sua vida em Almada. O julgamento, o desprezo, a tentativa de se encaixar. O segundo véu dizia identidade. E ali, sua imagem fragmentava-se em 1000 versões de si mesmo. O filho abandonado, o professor rígido, o garoto triste, o homem forte. Qual deles era real? O terceiro véu, palavras. As letras dançavam como serpentes. Ele sentia a dislexia se dissolver como se nunca tivesse sido um defeito, mas sim uma lente especial para enxergar o invisível do mundo. O quarto véu, tempo. E ele percebeu. Não havia passado, não havia futuro. Tudo pulsava. Agora. O quinto véu, matéria. E ali Cosmos tocou seu próprio corpo, mas o corpo não era carne. Era luz condensada. Cada músculo, cada osso, cada movimento era geometria sagrada viva. O sexto véu, forma. Ele enxergou a espiral do DNA vibrando como um mantra e as vértebras da coluna como 33 degraus de ascensão. Lembrou-se do número mestre, do eixo vertical que conecta o corpo à consciência. O sétimo véu era silêncio. Ao atravessá-lo, tudo se calou. Não havia pensamentos, não havia eu, apenas presença. Foi ali que ele viu. A glândula pineal, no centro de sua cabeça, brilhou como um sol azul. Ela girava, irradiando ondas sutis como a aurora boreal dentro de sua mente. Ali não havia religião, não havia ciência, havia saber direto. A pineal não era um órgão, era um olho adormecido, um sensor do invisível. E naquele momento, se abriu. E quando se abriu, Cosmos não viu o mundo. Ele viu o que havia por trás do mundo. O templo dissolveu-se. Cosmos despertou deitado na relva sob a luz rosada do amanhecer. Mas ele não era o mesmo. Respirou profundamente, sentia o ar com outra densidade, o corpo estava mais leve, mas mais presente. Levantou-se e caminhou até a academia. Naquela manhã, os pesos não pareciam apenas pesos e os aparelhos não pareciam apenas ferramentas de treino.
Cada exercício era um ritual. O agachamento se tornou um ato de aterramento. O supino, uma invocação da força interior. O alongamento, uma dança entre céu e terra. Cosmos compreendeu. Treinar com presença era treinar com o espírito. Cada contração muscular ativava não apenas fibras, mas códigos. Cada respiração consciente ativava o eixo pineal-espinhal, a escada sagrada dentro de si. Ao final do treino, ajoelhou-se, não em prece, mas em reverência. Reverência por estar encarnado, por ter um corpo, por ter a chance de despertar a alma através da matéria. E naquele momento, soube. A musculação consciente não era apenas um método, era um chamado. Era a ponte que unia ação e percepção, disciplina e intuição, porque só quem ancora a consciência no corpo é capaz de atravessar os véus da percepção e enxergar a verdade por trás do mundo. Parabéns, desperto! Se você chegou até aqui é porque já não se contenta com as sombras do mundo. Está buscando a luz por trás do véu. E vamos combinar. Esse tipo de conteúdo não é para qualquer um. É para quem já entendeu que o verdadeiro treino começa por dentro. Agora, vamos falar sério com leveza. Conhecimento sem prática. É tipo imaginar que foi para a academia e achar que vai crescer só com o pensamento positivo. Visualizar o supino ajuda, mas não substitui a barra. Então, antes de ir, ativa o seu superpoder mais esquecido, a gratidão. Fecha os olhos por um segundo e sente. A energia da gratidão é o código que abre as portas da abundância. Quando você vibra gratidão, o universo responde com generosidade. E claro, se inscreve no canal e ativa o despertador do YouTube, o sininho. Assim você nunca perde uma nova viagem como essa. Agora, 2 portais vão se abrir aqui na sua tela. O episódio do podcast Pode Despertar, onde mergulhamos ainda mais fundo nos bastidores de Os Véus da Percepção. O último vídeo postado no canal, mais uma chama acesa para sua consciência, mas só clique se estiver mesmo pronto para continuar despertando.